Olá pessoal, bom dia. Vamos continuar nossa série de vídeos de operações unitárias da indústria química 1. Chegamos aqui à segunda parte do módulo 5, tratando de perda de carga em tubulações. Na videoaula anterior, nós estávamos então tratando genericamente sobre perda de carga no primeiro momento, como executaríamos a transformação, a modificação na equação de Bernoulli para contemplar então a correção devido à perda de carga. E antes de iniciar a discussão quantitativa deste caso, deste assunto, nós precisamos aí tratar sobre os tipos de escoamento do ponto de vista de sua intensidade, em laminar, transição e turbulento. Então fizemos essa caracterização, definimos número de Reynolds, um novo tipo de viscosidade, que é a viscosidade cinemática, que é a divisão da viscosidade dinâmica sobre a densidade. E vimos que o número de Reynolds tem uma importância fundamental, porque ele é independente de modelos, então ele pode ser usado tanto em modelos mais simples, como em modelos mais complexos. Além disso, ele serve como uma sonda quantitativa para que possamos classificar os vários tipos de escoamento. Nós iniciamos então agora a discussão quantitativa de como calcular a perda de carga propriamente dita. A perda de carga, a gente vai tratar primeiro da perda contínua, que é a perda de energia ou carga ao longo de tubos retos de seção, ou seja, diâmetro constante. E por que ocorre esta perda? Esta perda ocorre devido ao atrito das partículas entre si e em relação às paredes do tubo, porque nós vimos que há um efeito de fronteira a dois módulos anteriores, tá? Para o cálculo de perda de carga, há inúmeras equações na literatura, algumas são mais gerais, outras são mais práticas, mas servem para contextos muito específicos e sua aplicabilidade é limitada. Uma fórmula que nós vamos ver aqui, uma forma de calcular isso, seria o que é chamado de fórmula de Darcy-Weisbach. Tá? A fórmula de Darcy-Weisbach basicamente é dada como produto de três fatores. Vamos identificar quais são cada um deles, O fator F, que é um fator aí de perda, um fator de atrito, tá? Um fator L sobre D, que representa basicamente uma razão geométrica adimensional entre um comprimento do tubo e um tamanho característico aqui, que nesse caso é o diâmetro desse mesmo tubo. E um último termo que percebam é a carga cinética, que aparece na equação de Bernoulli. E faz sentido. Quanto maior a carga cinética, ou seja, quanto maior a velocidade, maior a perda de carga, certo? Além disso, quanto mais intensa for a carga cinética, maior é a turbulência, e eu também intensifico a perda de carga, tá? L sobre D é um fator geométrico, Sabe, conhecendo sua tubulação do ponto de vista do comprimento e do diâmetro, você consegue tranquilamente calcular esta razão. Aqui também, se eu sei uma vazão, se eu sei diretamente a velocidade, não tem grandes problemas. O foco da coisa é como obter o F, o fator de atrito. Para regime laminar, o fator de atrito F é dado com uma razão de 64 sobre Reynolds. Ou seja, para regime laminar estamos aí falando então de Reynolds menor que 2000, por exemplo, 2100 ou 2300 de acordo com algumas referências. Mas para números de Reynolds muito baixos, nós temos então uma forma simples de calcular o F, tá? Eu nem preciso de nenhum instrumento do tipo um diagrama, por exemplo. Já para regime turbulento, nós temos que ou usar um diagrama de Moody, ou Moody-Rouse, como nós vamos ver, ou por meio de uma equação semi-empírica eu também posso calcular o F. Aqui nesta disciplina nós vamos focar em obter o F a partir do diagrama de Moody-Rouse, embora já fica aí dito que há outras formas de calcular isso daí, tá certo? Aqui deixa eu só verificar, pessoal, o volume.
Tá bom. Então só um pouquinho. Voltando então. Antes de entrarmos propriamente no cálculo da perda de carga distribuída, que é o que a gente vai focar, nós podemos distinguir também entre dois tipos de perda de carga. O segundo tipo, embora não foquemos aqui em toda a sua caracterização quantitativa, ele não deixa de ser importante também, tá? Que é justamente a perda de carga singular, ou chamada de localizada, que é aquela perda de carga que vai ocorrer devido a uma mudança brusca no escoamento do fluido. E o que pode promover essa mudança brusca? Por exemplo, dispositivos que estão presentes ao longo da tubulação, como curvas, cotovelos, um bocal divergente e convergente, como vimos nos medidores de vazão, registros, válvulas, entre outros, tá? Então, deixa eu adiantar se tem aqui uma figura. Então, imagine a água fluindo daqui de baixo até este tanque superior. Ao longo do caminho ela passa por trechos retos, nos quais nós temos perda de carga distribuída, e passa também por singularidades, tá? Uma válvula, um medidor, a própria entrada da bomba, a saída da bomba, tudo que perturba o movimento do fluido produz perda de carga. Ao longo de trechos retos, essa perda é contínua ou distribuída. E nestes dispositivos ela é chamada então de perda de carga singular, tá certo? Se eu tenho dois tipos de perda de carga, como que fica aquele termo de correção da equação de Bernoulli, né? O HP12. Ora, se eu tiver perda de carga distribuída, que aqui está simbolizado por HF, e se eu tiver a perda de carga singular, aqui simbolizada por HS, o termo de correção vai ser a soma de todas as perdas que eu tenho numa tubulação. Então, basicamente, eu faço um registro, uma contabilidade de todas as perdas, as quantifico, e se eu necessitar aplicar a equação de Bernoulli, basta somá-las, tá? Porque essa perda é algo aditivo, né? Ela vai se somando, tá? Então não tem grandes problemas. Então o que a gente está falando, chamando de HP12, é justamente aquele parâmetro de correção que nós vimos aqui na equação de Bernoulli, que nós inserimos aqui do lado direito da equação. Relembrando, né, número de Reynolds é ρVd sobre μ, ou νd sobre Vd, sobre Ni. Percebam, cuidado, nessa tipograficamente fica muito parecido a letra grega Ni e a letra V, mas a velocidade sempre está aqui acima, né? Além disso, nós podemos definir algo que vai ser importante para a gente se localizar no diagrama, quando obtivermos o fator F. A gente pode definir o que é chamado de uma rugosidade relativa. O que é essa rugosidade relativa? Em alguns diagramas ela está como K sobre D, em outros ela está como D sobre K. Vamos ver o que é o K, primeiramente, porque D é o diâmetro, né? É o diâmetro ou um diâmetro equivalente, que seria o diâmetro hidráulico, porque a equação, o número de Reynolds não serve apenas para tubulações assim bonitinhas, ela serve para condutos abertos, condutos que não estão totalmente preenchidos também. Lembrar que o número de Reynolds é algo geral. Então, quem é K? É a rugosidade do material. Se a tubulação for de concreto, se a tubulação for de polietileno, se a tubulação for de cobre, tá? Cada um vai ter uma rugosidade. Acho que já é possível a gente vislumbrar aí que, por exemplo, a tubulação de cobre teria aí a menor rugosidade entre os três materiais, né? E essas rugosidades, elas são importantes porque justamente são espécies de imperfeições na superfície que vão gerar aí perda de carga, que vão gerar perda energética. Porém, para que isso seja balizado ou relativizado em função do diâmetro, tá? E também para deixar esses valores aí não tão pequenos, geralmente o que se faz é justamente pegar o diâmetro e dividir por este K, que é o tamanho médio das irregularidades numa superfície. Você pode imaginar então uma superfície com várias irregularidades de diferentes tamanhos, tá? Então esse parâmetro K basicamente pega uma média dessas irregularidades.
Se eu não tiver um duto com seção reta circular, ou se eu tiver, por exemplo, um conduto aberto, ou um conduto com uma forma mais complexa, pode-se definir alguns parâmetros para que, por exemplo, isso vire um diâmetro hidráulico, um diâmetro equivalente para inserção na equação do número de Reynolds. Tá? Nós definimos raio hidráulico como a razão entre a área de escoamento, a área molhada, sobre o perímetro molhado. Por exemplo, uma tubulação que não está totalmente preenchida, não é toda a seção transversal que está molhada, e não é todo o perímetro da tubulação que está molhado. O raio hidráulico vai ser justamente a razão entre a área e o perímetro que estão, por sua vez, molhados. Se a partir do raio hidráulico eu quiser definir um diâmetro, basta aplicar esta equação aqui, que me diz que o diâmetro hidráulico é igual a 4 vezes o raio hidráulico. Tá? E aqui está a fórmula de Darcy-Weisbach para a perda de carga distribuída. Né? Então, de certa forma, esse slide resume aí as equações, toda a parte quantitativa que nós vimos até este ponto. Aqui, se eu preciso fazer balanço de energia, aqui número de Reynolds, sempre para classificar os escoamentos, um raio, um diâmetro hidráulico, se eu não tiver uma seção reta com fluido totalmente preenchendo esta seção, e uma fórmula aqui para calcular a perda de carga distribuída. Nós entramos agora no cálculo propriamente dito do fator de atrito, que vamos usar aqui na fórmula de Darcy-Weisbach. Tá? Este primeiro diagrama é um diagrama possível para a obtenção deste parâmetro, no qual o parâmetro lambda está simbolizando justamente o fator aqui de atrito ou perda de carga, tá certo? E aqui você tem no eixo X um número de Reynolds. O que a gente observa? A gente observa primeiramente do lado esquerdo uma reta que vai representar aí a zona laminar de escoamento. Percebam que este gráfico, pessoal, ele tem uma escala logarítmica, tá certo? Ele tem uma escala logarítmica tanto no eixo X quanto no eixo Y. Só que se eu tiver em regime laminar, embora ele esteja previsto aqui na nossa equação, a gente não precisa se preocupar em obter o F a partir daqui, porque a gente sabe que o F é 64 sobre Reynolds. Em contrapartida, se eu tiver com números de Reynolds mais altos, olha, percebam aqui, aqui então estou em regime laminar, daqui para cá em regime turbulento. Aí sim, eu posso usar aqui este diagrama, porque não há uma equação para todos os números de Reynolds ou para todos os materiais. Então a ideia geral é, sempre para ir num diagrama deste tipo, eu preciso de duas informações. Nesse caso, as duas únicas informações possíveis que eu posso ter para me localizar são número de Reynolds. Então, por exemplo, se é dito que o número de Reynolds do seu escoamento é 10 à quinta, você sabe que a sua resposta, o seu fator de atrito, está em algum ponto desta reta vertical que corresponde ao número de Reynolds 10 à quinta. Eu preciso agora de uma segunda informação para truncar a localização aí deste ponto, desse fator de atrito. A segunda informação vai ser o que é chamado de rugosidade relativa, que aqui é definido de forma contrária ao que a gente definiu aqui. Em vez de D sobre K, é K sobre D. Não importa, ele te disse qual é a definição. Então, K, como que eu acho o K do material? Há tabelas, o próprio distribuidor pode fornecer esse parâmetro, mas há tabelas na literatura na qual você pode encontrar qual seria a rugosidade relativa, a rugosidade absoluta, do seu material. Lembrando que K sobre D ou D sobre K é rugosidade relativa. K apenas é uma rugosidade absoluta, tá certo? Então, uma vez que eu sei a rugosidade absoluta do material e sei meu diâmetro, eu me localizo aqui em K sobre D e vou ter um fator F. Então, por exemplo, para o Reynolds 10 à quinta, nós calculamos que K sobre D é 0,01. Então, a nossa resposta está aqui, certo? Neste ponto. Aí, basicamente, você tem que rebater para a esquerda agora. Perceba que se eu estou neste ponto e rebato para a esquerda, eu estou aqui em aproximadamente 0,038, 0,039. Em leituras e diagrama, alguma imprecisão de leitura sempre é possível e é esperada.
eu posso fazer uma leitura de 0,038, alguém pode fazer uma leitura de 0,039, 0,037, tá? Isso não tem problema, isso é esperado. O que não pode é, a leitura está em torno de 0,038, alguém leu 0,062, aí está muito distante, alguma coisa deu errado aí no meio do caminho. O diagrama que a gente vai usar é chamado diagrama de Moody e Rouse, né, que percebam mais informações que o diagrama anterior, tá? Ele parece muito difícil, né, mas é porque ele tem muita informação. E para os nossos fins a gente vai ver, ele não é de difícil utilização não. Então vamos identificar as principais características aqui do diagrama. Eu não vou falar de todas logo de cara, eu vou falar o que é relevante para a gente se localizar, tá certo? Primeiro, percebam que aqui eu também tenho uma escala bilog, tá? Eu tenho escala log aqui no eixo X, eu tenho uma escala log aqui no eixo Y, tá? E tanto o X de cima e o X de baixo são diferentes. O Y da esquerda é diferente do Y da direita, cada um está representando uma coisa. Aqui você tem uma tabelinha de valores de rugosidade absoluta para diferentes materiais, tá? Do lado esquerdo eu tenho 1 sobre raiz de f, tá? É estranho, por que eu quero saber 1 sobre a raiz de f? Existem algumas aplicações em que isso pode ser útil, tá? A partir de 1 raiz de f você pode estimar, por exemplo, o número de Reynolds, tá? Ou comparar com um valor de se obteve numa equação, por exemplo. Mas a gente sabe que para regime laminar não é necessário usar o diagrama, porque você tem equações para isso. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar aqui nesse gráfico, percebam que entre o regime laminar e a zona turbulenta, eu tenho aqui uma zona pontilhada, né, rachurada não, aqui uma linha, me fugiu agora a palavra, tracejada, lembrei, uma parte aqui tracejada que representa a zona de transição, tá? Geralmente a gente não quer muito trabalhar aqui nessa região, sempre que for possível evitar, se evita, porque qualquer modelagem aqui se torna mais imprecisa, tá? E aqui você tem então o regime turbulento, as linhas de regime turbulento. Aqui no eixo X de cima é um parâmetro que agora nós já conhecemos, que é justamente aí o número de Reynolds. Em contrapartida, aqui no eixo abaixo, você tem um parâmetro chamado Reynolds raiz de f. Por que eu preciso usar o Reynolds raiz de f? Qual que é a vantagem disso? Né, existem alguns problemas que ficam de fácil modelagem, tá? A gente não vai tratar aqui. Mas se você sabe o seu Reynolds e obtém Reynolds raiz de f, indiretamente você consegue calcular a perda de carga, percebam aqui, ó, por exemplo, tá? Existem alguns problemas em que esta abscissa pode ser aplicada, tá? Ou se eu calculo perda de carga, eu posso já tenho um valor de perda de carga da equação de Bernoulli, eu já tenho um Reynolds raiz de f, por exemplo. E se eu tenho um Reynolds raiz de f, que eu posso, né, calcular, eu venho aqui para localizar qual vai ser de fato então o fator de atrito. É como se fosse um exercício de trás para frente, uma espécie de retroengenharia. O mais comum não é isso, tá? Eu só estou explicando que tem aplicações, tá? Esse parâmetro tem suas aplicações, mas a gente vai focar aqui em cima no número de Reynolds e aqui do lado direito, onde tem um fator de atrito, que vamos lembrar, vamos inserir aqui na equação ou na fórmula de Darcy-Weisbach, certo? Então vamos lá, pessoal. Como que eu uso esse diagrama? A mesma ideia. Preciso de duas informações. Geralmente as informações serão, em primeiro lugar, Reynolds. E aí vem um detalhe. Este gráfico tem mais do que informações sobre duas variáveis, né? Então, plano cartesiano, um gráfico, permite, num primeiro momento, como nós vimos, né, a inserção de um comportamento de uma variável em função da outra. Aqui foram inseridos mais coisas. Então, em analogia aos diagramas termodinâmicos que vocês devem estar vendo ou verão, percebam que a leitura desse de baixo é reta desse parâmetro. A leitura de números de Reynolds não é reta, ela segue estas curvas, tá? E vamos analisar aqui esse intervalo aqui nesse eixo de cima, como que fica.
Daqui até este ponto eu tenho tudo que é 10 até 10 a terceira, então daqui para cá é tudo 10 a segunda. 4 vezes 10 a segunda, 5 vezes 10 a segunda, 6 vezes 10 a segunda, 7 vezes 10 a segunda, 8 vezes 10 a segunda, até chegar em 10 a terceira. Daqui para cá eu tenho a região entre 10 a terceira e 10 a quarta. Então 2 vezes 10 a terceira, 3 vezes 10 a terceira, 4 vezes 10 a terceira, até chegar a 10 a quarta. Daqui para cá eu tenho um intervalo entre 10 a quarta e 10 a quinta. 2 vezes 10 a quarta, 3 vezes 10 a quarta, 4 vezes 10 a quarta, 6 vezes 10 a quarta, até chegar no 10 a quinta. Então percebam, sempre o número daqui se refere ao expoente da esquerda. Daqui para cá, de 10 a quinta a 10 a sexta, a ideia é a mesma. Por exemplo, aqui é 6 vezes 10 a quinta. Aí chega em 10 a sexta, o máximo que eu posso chegar aqui basicamente é em torno de 2, 4, 6, 8 vezes 10 a sexta. Depois desses intervalos de números de Reynolds muito alto, a gente entra num que é chamado de regime turbulento absoluto, onde nem importa qual que é a rugosidade do material, porque grande parte da perda de carga é devido aos turbilhões, aos vórtices desse regime turbulento. Então é esta linha aqui, para o regime turbulento absoluto, tá? Geralmente a gente não vai estar tão alto, nesse número de Reynolds tão alto, tá? Então, por exemplo, eu preciso de uma informação, assim como nesse diagrama, tá? Eu digo para vocês o seguinte, olha, o número de Reynolds é 5 vezes 10 a quarta. Aí você vem aqui, né? Bom, até aqui é 10 a terceira, não está aqui. Daqui entre 10 a terceira e 10 a quarta, não está aqui também. O meu número está entre 10 a quarta e 10 a quinta, né? Aqui eu tenho 2 vezes 10 a quarta, aqui 4, aqui 6. Logo, essa linha daqui é o 5 vezes 10 a quarta que eu procuro. Então você sabe que a sua resposta, a sua solução está em algum ponto desta linha. Só que você precisa de uma segunda informação. Assim como no diagrama anterior, essa segunda informação vai ser uma rugosidade relativa, que aqui era um K sobre D, né? Só que aqui é um D sobre K. Aí você tem um diâmetro, você conhece o seu material e sabe, portanto, a rugosidade absoluta, aí você vai dividir diâmetro por rugosidade absoluta. Aqui você tem algumas linhas, a linha de D sobre K igual a 20, D sobre K igual a 40, D sobre K igual a 100, a 200, a 400 e assim sucessivamente, tá? Até chegar aqui 40 mil, 100 mil, etc. Percebam que essas linhas, pessoal, cuidado, elas não são retas, né? Você tem que seguir o formato delas quando você quiser obter um valor. Vamos pegar primeiro, então, o nosso 5 vezes 10 a quinta, né? Então eu digo para vocês, olha, o nosso valor é 5 vezes 10 a quinta de Reynolds e minha rugosidade absoluta é 400. Aí a linha de 400 está aqui, né? Aí é um erro comum, erro 400 está aqui, então eu tenho que ver o ponto de intersecção entre a linha de Reynolds de 5 vezes 10 a quinta e a linha de D sobre K igual a 400, assim como a gente fez no diagrama anterior. Aí você vem reto, né? Vem reto, vem reto, vem reto, até interceptar a linha que você está procurando. Está incorreto. Perceba, a linha não vem para cá, a linha do 400 sobe. Essa é um cuidado que você tem que tomar com gráficos que tem mais de duas informações, porque as outras coisas que foram plotadas estão em outra dimensão, então elas foram projetadas aqui, nesse gráfico 2D, e de forma que esse comportamento não segue um comportamento linear. Então a linha de 400, se você quiser ir para a esquerda, você tem que não ir na horizontal, mas seguir a direção dela. Então a nossa solução está na intersecção de 5 vezes 10 a quinta e D sobre K igual a 400. Então você vem aqui, ó, aí vai subindo, respeitando o sentido da linha, sobe, 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 chegou aqui. Aqui é o ponto de intersecção. Aqui é a linha, né, de 5 vezes 10 a quinta, e quando chega aqui é a linha do 400. Aí você faz uma bolinha, por exemplo, um X com uma lapiseira, um lápis. Aí a leitura final é como se fosse um gráfico convencional mesmo. Basta você rebater horizontalmente para a direita. Então, opa, o mouse sumiu. Vamos relembrar aqui. Então, a gente rebate horizontalmente, rebate, vem aqui com uma régua. Aí você chegou aqui. F aproximadamente 0,028. Esse F igual a 0,028 é o que você precisa para inserir na equação de Darcy-Weisbach, tá? Então perceba, pessoal, sempre duas informações, um número de Reynolds que eu leio na direção das linhas, um parâmetro de rugosidade relativa D sobre K que eu também leio
na direção das linhas, tá? Com o tempo, com a prática, e forem tirando dúvidas, o susto que esse diagrama traz no primeiro contato vai sendo amenizado, tá? Não se deixem assustar pelo diagrama, tá? Ele é assim um pouco poluído no primeiro contato porque ele tem muitas informações, mas o que a gente precisa está aqui, ó, tá aqui normalmente nessa região, tá? Não existe só a equação de Darcy-Weisbach para perda de carga. Existem algumas relações na literatura, como por exemplo a equação ou fórmula de Razin-Williams, que também é uma opção para calcular perda de carga. Percebam que a cara da equação é um pouco diferente, mas também tem dependência de L de D, da vazão. Em vez de ser um fator F, como na equação de Darcy-Weisbach, aqui é um fator C, tá? Onde C depende da natureza da superfície e você encontra dados na literatura para isso. Lembrando que sempre que você tem expoentes um pouco, entre aspas, estranhos, é porque a equação é empírica ou semi-empírica, né? Como discutimos no módulo 1. Fórmula de Flaman, por exemplo, para tubos de PVC, mas perceba, fica muito prático, né? Se eu conheço a vazão, o diâmetro, o comprimento do tubo, acabou, já determina a perda de carga. Aí você fala, que maravilha, então a gente pode usar essa, porque aí elimina, aí tem que usar esse diagrama aqui bonitinho, né? Só que é válido para tubos de PVC, então o escopo e aplicabilidade da fórmula de Flaman, por exemplo, é limitado, tá? Mas são outras opções aí que você pode usar, tá? Às vezes se usa bastante, a Flaman principalmente, tem uma fórmula de Flaman para dutos abertos também, tem uma forma de Manning, para tubos abertos, dutos abertos, Flaman aqui para os tubos de PVC, Razin-Williams também pode ser usado, por exemplo, na parte de tratamento de água, tá? Olha essas daqui, são todas exemplos, não é para decorar essas equações, tá? Elas funcionam aqui como ilustração, né? Porque existem outras formas de calcular as coisas. A forma de Fair-Whipple-Cial para tubos de aço galvanizado, para tubos de cobre. A vantagem dessas equações é que basta saber como é a tubulação, o comprimento e o diâmetro, e basta saber a vazão, que você calcula a perda de carga distribuída. Esse PD aqui está sendo um acrônimo de perda distribuída, então é carga perdida, né, por perda distribuída, tá? E se eu tiver perda localizada, pessoal? Se você tiver perda localizada, o cálculo é relativamente simples, tá? A perda localizada vai ser dada pelo produto de K sobre a carga cinética, V ao quadrado sobre 2G, e o K vai depender de qual tipo de singularidade que você tem. Se é uma curva de 90 graus, se é uma válvula, qual tipo de válvula? Válvula borboleta, válvula globo? Ou não, aqui é uma válvula de pé com crivo, aqui é uma redução, bocal convergente, divergente. Você vai encontrar Ks nas tabelas, nos handbooks para cada tipo de dispositivo hidráulico que está ao longo do seu sistema. Mas há outros métodos também, tá? Como os métodos, por exemplo, dos comprimentos equivalentes, tá? Que é em analogia às perdas retas, a gente vai ver no módulo 6, a gente vai usar ele um pouco no módulo 6. Em analogia às perdas distribuídas, eu encontro um comprimento equivalente de tubulação que gera a mesma perda de carga que o meu dispositivo, tá? Então, recapitulando, pessoal, este é um tipo de sistema que a gente vai ver no módulo 6, onde você está captando água de um reservatório inferior e jogando para um reservatório superior. A aspiração acontece, então aqui eu tenho o ramo de recalque, ramo de recalque para cá, o ramo de aspiração aqui, ramo de recalque, e ao longo do caminho você vai tendo aí perdas distribuídas e perdas singulares, tá? Qual que é a perda de carga total? É a soma de todas elas. Então, num dimensionamento, num projeto de bomba, isso é justamente o que você faz. Você faz um inventário das perdas localizadas, aí você tem uma soma e calcula todas as perdas distribuídas, soma tudo e você tem a perda de carga total. A bomba deve fornecer energia no mínimo para vencer essa diferença de cota, essa diferença de altura entre os dois reservatórios e compensar as perdas de carga que ocorrem no meio do caminho, tá?
Aí depois nós temos, pessoal, basicamente duas aplicações de perda de carga, tá? Cuja resposta está no slide, mas nós também trataremos dela aí nos nossos web fóruns, tá certo? Então, essas duas aplicações. Os tipos de problema, então, envolvendo perda de carga, né, podem ser classificados em dois tipos. O primeiro tipo nos interessa mais, porque geralmente a gente conhece nosso escoamento, a gente sabe a velocidade e a vazão, conhecemos o nosso fluido, então sabemos a densidade e a viscosidade, conhecemos a nossa tubulação, então sabemos comprimento, diâmetro e rugosidade dela. Então, calculando o número de Reynolds, né, aqui está faltando um ρ, inclusive, tá? Que é ρ/VD sobre μ. Calculando o número de Reynolds e sabendo a rugosidade relativa, D sobre K, né, que é a razão do diâmetro pela rugosidade absoluta, eu vou no diagrama de Moody-Rouse e obtenho um fator F, como nós vimos. Este F eu insiro na equação de Darcy-Weisbach e calculo a minha perda de carga, tá? Um segundo tipo de problema é, eu conheço a priori a perda de carga, ou eu determino que ela vai ter um certo valor. Por exemplo, eu tenho uma tubulação pré-existente, eu tenho alguma limitação, então eu quero que a perda de carga esteja limitada em um certo valor. Em função desta perda de carga, qual que é a vazão então que eu vou deixar escoar ao longo dela para que a perda de carga não seja maior que isso? Aí você faz aquele caminho inverso, né? Você sabe o H, você viu que pelo diagrama você consegue calcular Reynolds RGF, e sabendo a rugosidade da tubulação, você vai no diagrama para obter tanto o número de Reynolds ou F, o que for mais útil para você. E a partir do número de Reynolds, pessoal, se Reynolds é ρ/VD sobre μ, você vai ter um V. Tendo um V, pela fórmula QVA, a gente transforma em vazão. Então perceba, é como se eu estivesse fazendo uma retroengenharia. Eu defino, essa é a perda de carga, logo qual que é a vazão que deve ter aí no meu sistema, tá? Mas eu já adianto, o tipo de problema que nos interessa mais é esse primeiro, que acaba sendo mais simples também, tá? Então minha recomendação é, veja o diagrama, explore o diagrama, as várias linhas, fique um tempo aí observando o comportamento das linhas, etc. Principalmente, como eu disse, focando nesta abscissa e nesta ordenada, isso que nos interessa. Essa região aqui é a região de interesse. Aqui eu expliquei que é possível usar esses lados aqui, mas a gente não vai usar. Então foquem nesta área, tá? E a gente pode discutir as aplicações aí nos nossos web fóruns, tá certo, pessoal? Então, isso é tudo por hoje. Com isso, nós finalizamos o módulo 5 e finalizamos aí o último assunto também do semestre, tá bom? Bons estudos para vocês e até as nossas próximos web fóruns, tá? A partir de agora, material novo, né? Assuntos novos serão tratados somente no segundo semestre, tá bom? Um abraço.